Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. O que esperar quando está esperando a volta de Cristo? É o tema deste vídeo. Muita gente já entendeu que nós estamos vivendo o fim dos tempos, os últimos dias. Então, essa frase aqui, Jesus está voltando, está cada vez mais crescendo. Já se falava no passado, em outros séculos, mas sem dúvida que agora esta expressão está cada vez mais comum. Muita gente está escarnecendo, muita gente critica, duvida, mas é verdade que a cada dia mais e mais pessoas estão aceitando essa verdade bíblica. Então, enquanto Jesus ainda não vem, o que a gente pode esperar? Esperar da vida, esperar das coisas? Será que a gente vai poder sorrir novamente sem precisar usar uma máscara? Olha, eu pontuei algumas coisas para falar para você. E assim, vou colocar alguns versículos. Eu espero te ajudar e trazer edificação da palavra de Deus para a tua vida. Bom, a primeira coisa que podemos esperar enquanto estamos esperando a volta de Jesus, sem dúvida nenhuma, é perseguição ou perseguições. Olha o que diz a palavra de Deus. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, ou seja, 100 vezes, né? O cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Bom, Jesus está falando do poder do Evangelho, das bênçãos, daquilo que a gente adquire. Sim, porque quem está esperando a Jesus, com certeza, está vivendo o Evangelho. Nós adquirimos muita coisa. Quando fala de pai, de irmão, de filho, está falando de família. Nós ganhamos família, nós ganhamos bens materiais, como está aqui o cêntuplo, até 100 vezes mais. Você sabia que isso, a prosperidade financeira, ela é bíblica também? Ela muitas vezes é mal pregada, mal interpretada, mas ela existe. Agora, Jesus também diz que, apesar de todas essas bênçãos, nós ganhamos tudo isso com perseguições. Olha, quem aceitou Jesus vai ser perseguido. Quem faz parte da igreja do Senhor, do povo de Deus, vai ter perseguições. Ainda mais agora, nesses tempos malucos, o povo de Deus que está atento dificilmente vai aceitar a picadinha. O que vai acontecer? Perseguição, certo? Tudo isso que aconteceu agora, né, recentemente, nós fomos muito perseguidos. A gente era complicado para abrir igreja, para fazer culto ou simplesmente fazer uma oração para as pessoas, né? Mas o que dizer daqueles que pagaram com a própria vida por causa do amor de Jesus, por não negar esse nome? Então, assim, não tem como escapar, né? A perseguição está aí. Se realmente está esperando em Jesus, você tem a bênção do Evangelho na tua vida, mas vai ter perseguições. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Olha aí Paulo dizendo que tinha perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Apesar da gente passar por tudo isso, fraquezas, injúrias e principalmente as perseguições, o Paulo classifica isso como fraquezas que a gente pode ter, né? O que nos torna a nossa alma, o nosso sentimento mais fraco. Eu estou tão desanimado, estou tão triste, tão fraquinho. Pois é, mas ele está dizendo que tudo isso que a gente passa nos torna forte.
As perseguições, um dos propósitos dela é nos fazer mais forte. Então não é tão ruim assim as perseguições, tem o lado bom. Mas vamos lá. Segundo ponto aqui, o que nós podemos esperar por esperar a Cristo é ter tribulações ou aflições, é a mesma coisa. Bom, tem um versículo que eu acho que você já ouviu bastante, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu nem vou colocar esse. Eu vou colocar outros que talvez não sejam assim tão comum para você. Tribulação, aflição, tipos de tristeza, de angústia, são coisas que nós passamos, sem dúvida nenhuma. Você aceitou o Evangelho, não é um mar de rosas. Você vai ter isso sim. Você vai chorar, você vai ficar preocupado, você vai ficar muitas vezes entristecido e falar: Senhor, o Senhor não vai fazer nada? E parece que ele fica quieto, né? Tudo isso está no pacote de quem se converteu e está esperando a volta de Cristo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Olha que maravilha, leve e momentânea tribulação. Quer dizer, ela tem prazo de validade. Isso que é bacana, isso que é bom, né? Que ela acaba. Mas ela vem, nós somos atribulados. Nós passamos por aflições, por tristezas. Mas é leve e é passageira, né? Vai embora, não vai ficar para sempre. Essa é a nossa confiança. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Isso é verdade, né, gente? Quando a gente tem tribulação, e o que a gente tem que fazer? O próximo passo é adquirir perseverança. E depois da perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Tribulação vai gerar perseverança. Nós não somos guerreiros de Cristo? Pois é. Então, uma das coisas que o soldado do Senhor tem que ter é a perseverança. Após a perseverança, o que ele vai ganhar? Experiência. Isso é necessário também. Ninguém vai atingir alto nível daquilo que Deus tem para a sua vida se não tiver primeiro experiência, tá? E a experiência, depois de tudo isso, ela vai gerar o quê? A esperança que vem de esperar. Na Bíblia, Novo Testamento, quando usa essa palavra esperança, está falando exatamente de aguardar a vinda do Senhor. Mas como eu falei, a tribulação ou aflição, ela tem prazo de validade. Tem inúmeros versículos, principalmente no livro de Salmos. Eu vou deixar um para vocês. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Maravilha, né? Nós temos tribulações, não tem como a gente escapar disso, mas tem como nós orarmos, e quando oramos, o Senhor nos livra de todas elas, todas, sem exceção. Tem gente que acha que está pagando o karma, tem gente que acha que está pagando os seus pecados e assim. Ah, porque eu fui desobediente a Deus. Já faz 30 anos. E ele está lá achando que nunca ele vai escapar daquela tribulação, daquela aflição que ele está vivendo. Não, tem prazo de validade sim. E o segredo aqui é clamar. O Senhor vai ouvir. Agora, só uma ressalva aqui. Realmente, se você pecou, fracassou, errou, arrependa-te, peça perdão a Deus. Ele vai dar um recomeço para você. Se for possível corrigir o erro, sim. Se for impossível, converse com Deus, clame a Ele, ore, tá bom? A resposta virá. Bom, até aqui eu falei de 2 pontos que aparentemente parece ser ruim, mas nós já vimos aqui pelos versículos que eles trazem alguma coisa boa para nós. Mas eu quero pontuar a partir de agora algo que vai ser muito interessante para você. Ele, Jesus, está conosco
todos os dias, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Consumação do século é até o fim, até o juízo final. É isso que ele estava dizendo, porque a partir de agora, quando nós nos convertemos, nós recebemos a sua presença, ele está conosco, vai ter aí o arrebatamento, nós vamos chegar já nesse assunto, né, que é o final aqui do vídeo, mas assim, chegando no arrebatamento, nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas ele está dizendo agora que ele está conosco. Você não está só, você não está sozinho. Na Bíblia tem o versículo eu estou contigo, ou eu sou contigo. Pois é. E é verdade. Agora Jesus ele afirma mais todos os dias. Sabe, se você errou, fracassou, pecou, eu acho que Deus não olha mais para mim. Ele olha sim. Só que você precisa se arrepender, pedir para que ele venha te ajudar e você vai lutar contra o pecado. E aí, nessa, né, de falarmos aqui que ele está conosco, vai gerar algo. Através de quem? Do seu Espírito. Quando ele ressuscita, ele fica mais um pouquinho com os discípulos e aí ele vai retornar para o Pai. Ele disse assim, né, que os discípulos iriam receber a promessa, que era ser cheio do Espírito Santo. Então, este é outro ponto que eu quero colocar para vocês. Receber o Espírito Santo e o seu poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo, ele é o Consolador, ele é o Espírito de Deus que enxuga as nossas lágrimas, ele nos exorta, isso é, ele nos corrige, mas ele também nos consola e nos edifica. Consola quando? Por exemplo, tribulação. Não é aflição, não é tristeza, muitas vezes. O Espírito Santo vai lá e nos consola. Enquanto ainda não tem uma resposta, enquanto ainda o Senhor não mudou a sorte, ou a tribulação ainda não passou, né? Porque ela é passageira, nós vimos isso. Então nós precisamos desse fortalecimento. Exortação, consolo, edificação. Ele nos edifica. Imagina você construir uma casa ou um edifício. Isso significa edificar, é levantar, é tornar algo sólido, algo que não vai cair, que não vai ser derrubado. E o Espírito Santo é o poder de Deus. Enquanto nós estamos esperando a volta de Jesus, nós devemos ser cheios do Espírito Santo, ter esse poder, adorar ao Senhor em outras línguas, em outros idiomas, mas também orar pelos enfermos e eles serem curados, operar sinais, prodígios, poderes miraculosos. A propósito, Paulo disse isso, eu sou o apóstolo e as credenciais do meu apostolado se manifestaram através de sinais, prodígios, poderes miraculosos. Nós costumamos falar, nos tempos de hoje, sinais e maravilhas. É isso mesmo. E o último ponto que eu quero deixar para vocês, a volta de Cristo, é exatamente o arrebatamento. Tem inúmeros versículos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, mas eu vou deixar esse texto aqui para a tua edificação. Porquanto o Senhor mesmo, dada sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, ou dentro das nuvens, Porque a tradução para o hebraico, esse entre é dentro. Mas tudo bem, vamos lá. Para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí termina o texto dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A maior esperança que o servo de Deus tem que ter
Não é se o Senhor vai dar um carro, vai dar uma casa, ou vai curar daquela enfermidade. Não, a maior de todas as esperanças, você pode esperar essas coisas sim, tá? Mas a maior de todas é a vinda dele e vai acontecer o arrebatamento. Quem já morreu, está enterrado, está sepultado, pois é. Então vai ter primeiro a ressurreição dos mortos. Então assim, o chofar lá no céu vai tocar, aqui na terra também, porque é festa das trombetas. O sétimo anjo vai tocar o seu chofar. Bom, por fim, né? O arcanjo vai dar um brado e aí ele vem. Primeiro os mortos ressuscitam. E depois nós, os que estivermos vivos, também nós vamos subir, vamos ser arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor. É a nossa maior esperança. Olha só, esse canal aqui fala de escatologia, a gente fala do anticristo, inclusive. Por quê? Porque a Bíblia falou do anticristo, a Bíblia falou do diabo, a Bíblia falou de inúmeros assuntos. Porém, a Bíblia falou mais de Jesus, né, o Messias, Yeshua, ou falou mais do anticristo? Sim, falou mais de Jesus, né? Jesus, o nome em hebraico é Yeshua, tá? Se você está chegando no canal, a gente não discute aqui outros nomes, já tem o vídeo falando sobre isso, o porquê que é Yeshua. Tudo o que estão falando agora aí é invenção, não tem nada a ver com o hebraico, tá? Mas o foco aqui, sim, a Bíblia falou mais do Messias ou do anti-Messias? Sim, mais do Messias. Então, essa tem que ser a nossa maior esperança. Fique atento, sim, aos sinais. Os homens manipulam as coisas, é verdade. Não aceite qualquer coisa. Tenha o Espírito Santo para que ele revele ao teu coração o que é e o que não é. Mas a tua maior esperança tem que ser esse grande dia. Então, o que esperar, né? Enquanto esperamos a volta de Cristo. Tá aí alguns pontos que eu coloquei para você. Eu poderia ter falado muito mais, sim, mas eu estou procurando fazer um vídeo um pouco mais curto, mas eu quero o teu comentário. Coloca aí o que eu poderia ter falado, acrescenta aí essa pregação, tá? Me ajuda aí, pode colocar versículos, tá? E se esse vídeo foi bom, coloque também, é importante. Nós estamos fazendo agora, final de novembro, final do ano, o YouTube é complicado as coisas, né? Mas, se você comentar, você vai ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas. Bom, que Deus te abençoe, fique na paz e na esperança na vinda do nosso Senhor e Salvador. Deus te abençoe.